Oi, gente. Meu nome é Ellen, eu faço parte do PET Química da Universidade de Brasília e na aula de hoje a gente vai falar sobre a regra do octeto e as suas exceções. Então a gente vai começar por que indagação de onde surgiu a regra do octeto, o que fez as pessoas questionarem a existência dos átomos de forma isolada na natureza. E é justamente daí que vem a questão, né? Por que que os átomos, eles não são, os elementos não são encontrados de forma isolada na natureza? Por exemplo, aqui eu tenho a água e o cloreto de sódio, né? O sal de cozinha. Por que que a gente é muito difícil encontrarmos o sódio de forma isolada na natureza? Na maioria das vezes ele está sempre ligado ao cloro. E a regra do octeto que explica isso, tá? E é exatamente dessa indagação que surgiu a regra do octeto. Hum, junto com Junto com essa indagação, no início do século XIX, os cientistas começaram a questionar um grupo da tabela periódica que eram os únicos a serem encontrados de forma isolada na natureza. E esse grupo é a família 18, aqui o grupo 18, né? Família 8A da tabela periódica, os famosos gases nobres, né? Os que são pouco reativos. Então, a conclusão que os cientistas chegaram no século XIX é de que esses elementos são poucos reativos e são encontrados de forma isolada na natureza, justamente por possuírem 8 elétrons na camada de valência. E é daí que vem a famosa regra do octeto. Então, por que que isso acontece, né? O universo ele está sempre em busca pelo menor estado de energia. Então, isso, todos os outros elementos estão sempre ligados a outros elementos na busca pelo menor estado de energia. E isso acontece através da ligação química. A ligação química, na sua forma mais assim geral, né? Existem vários tipos de ligação química, mas em geral a ligação química está relacionada com é, elétrons emparelhados. Então aqui eu tenho um gráfico, né? Um diagrama, na verdade, de energia do orbital molecular. E aqui eu tenho dois átomos desemparelhados, tá? E dois átomos desemparelhados têm maior energia do que os átomos emparelhados. Então, toda vez que uma ligação química acontece, eles estão em um estado de menor energia, que é sempre o que o universo está em busca, tá? Então, todos os outros elementos da tabela periódica, fora os gases nobres, não precisam, mas é mais favorável para o universo que eles estejam ligados com outros elementos. É o caso aqui do sódio ligado ao cloro e do hidrogênio ligado ao oxigênio na água. Então, aqui a gente tem a distribuição eletrônica dos gases nobres, só para mostrar para vocês que, de fato, na última camada, na camada de valência, eles apresentam 8 elétrons, né? Aqui eu tenho a distribuição eletrônica do. Tá escrito hélio aqui na frente, gente, mas é a distribuição eletrônica do elemento correspondente nessa tabela aqui, tá? A distribuição eletrônica do hélio é essa daqui. Então, a distribuição eletrônica do neônio tem. Essa daqui é só o final da distribuição, porque tem elementos aqui de número atômico 54, então eu não vou fazer essa distribuição inteira. Mas aqui na camada 2, por exemplo, a gente tem 2 elétrons aqui, mais 6 elétrons no P, então a gente tem 8 elétrons no total. Aqui no argônio são 2 elétrons aqui, 6 elétrons aqui, o que dá 8 elétrons no total, e dá para vocês perceberem que aqui também vai ser a mesma coisa para todos os elementos do, da família 8A da tabela periódica. Essa daqui é a regra do octeto propriamente dita. Então, os tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que tenham 8 elétrons para formar o octeto no último nível de energia ou 2 elétrons dupleto quando possuem apenas o primeiro nível de energia. Esse caso dos 2 elétrons aqui é quando a gente está falando do hélio e do hidrogênio, tá? Porque eles são elementos muito pequenos e é impossível, quase impossível, que a gente tenha 8 elétrons nele. Por isso que eles se estabilizam com 2 elétrons. Né? Aqui eu trouxe a distribuição eletrônica de dois outros elementos para mostrar que eles não têm 8 elétrons na camada de valência e quais são as tendências desses elementos de ganhar ou perder elétrons para eles chegarem à regra do octeto. Então, aqui no oxigênio, ele tem é, 2 elétrons na camada S, 4 elétrons na camada P e ele tem 6 elétrons no total. Então, para chegar no 8, faltam apenas 2 elétrons. Então, o oxigênio tem mais chance de emparelhar de ganhar 2 elétrons ou compartilhar 2 elétrons para chegar à regra do octeto, que é diferente do sódio, porque o sódio ele tem apenas um na camada de valência, então é muito mais provável que ele perca esse um elétron. Tem muito mais chance dele perder um elétron do que de ganhar 7 elétrons para fazer ligações químicas. Sobre as exceções da regra do octeto.
Existe a exceção do octeto incompleto, que é quando a gente tem menos de 8 elétrons. Essa exceção acontece nos elementos da família 13, que é esta família aqui, ó, da tabela periódica. Então, esses elementos, eles têm a tendência a se estabilizarem com menos de 8 elétrons na camada de valência. Então, é o caso aqui do trifluoreto de boro. Então, o boro está estabilizado aqui com 1, 2, 3, 4, ligação covalente, né? 5, 6 elétrons na sua camada e está estabilizado, tá? É o caso aqui também do cloreto de alumínio, mesma coisa, o alumínio está estabilizado com 6 elétrons na camada de valência. Tem também a exceção do octeto expandido, que é quando eles vão estabilizar com mais de 8 elétrons. Isso acontece geralmente nos elementos do grupo 3 ou superior, justamente por eles serem orbital D vazios, que podem acomodar esses outros elétrons, tá? O grupo D da tabela periódica, o grupo 3 da tabela periódica é daqui para baixo, tá? Esse aqui é o 3, para baixo são os maiores. Então, é, por exemplo, aqui a gente tem o pentacloreto de fósforo, né? O fósforo, ele tá aqui estabilizado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons na camada de valência. Então, ele tá num octeto expandido, né? Ele tá estabilizado com mais do que 8 elétrons. E aqui tem o hexafluoreto de enxofre, que também está estabilizado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons na camada de valência. E essas são só algumas das exceções da regra do octeto. Ela é uma regra muito boa para se entender as ligações químicas, mas ela não explica tudo.